Nem falei. Como eu compartilho a tela com vocês, aí é por isso que estava dando essas quedas aqui. Entendeu? Na hora da aula. Eu descobri isso hoje. Creio eu que seja por conta disso. Tentei associar com a gravação, mas não é isso. É o compartilhamento de tela que deixa pesado. E aí vamos tentar discutir aqui, certo? E se vocês sentirem a necessidade, professor, mostra aí a imagem, aí eu mostro aqui rapidinho, para a gente dar continuidade. Qual é o assunto que a gente está trabalhando nessa reta final? O assunto de parasitologia, tá? Parasitologia, a gente mencionou lá naquela parte do estudo dos protozoários. E aí, o que são protozoários? São seres unicelulares, muito encontrados em água, muito encontrados em colônia com outros animais, insetos, baratas, ratos e etc., assim podemos dizer, certo? E que causam doenças. Porém, não são só esses protozoários os que a gente vai estudar agora, tá? Tem os helmintos, certo? Tem alguns tipos de insetos que a gente considera também como parasita. E aí, vamos entender o sentido da palavra, parasitologia, certo? Logia, estudo, parasita. O que é que vocês entendem por parasita? Quem assistiu aí o filme que levou as estatuetas do Oscar tudo para casa, né? O que é que você entende por parasita? Parasita, geralmente, pode ser um apelido dado a uma pessoa, né? Aquela pessoa que depende muito da outra. Fulano vive encostado em cicrano, né? Depende dele para tudo, de dinheiro, de comida, pronto. Parasitologia é o estudo desses seres vivos que vivem em associação com outras espécies, certo? E em equilíbrio, vamos dizer assim, porém, eles se aproveitam dessa relação que eles têm, tá? Porque um se aproveita, vamos dizer assim, tem sempre um que se aproveita do outro, tá? Vamos dizer assim, aquele filho encostado de 30 anos em casa, que vive às custas da mãe, da aposentadoria da mãe, não quer trabalhar. Não é nem porque não pode trabalhar, é porque não quer mesmo. Certo? Estou dando um exemplo aqui para vocês entenderem. Parasita é isso aí. Essa ação de parasitar, o parasitismo é quando você tira vantagem de um outro ser ou de uma outra espécie em prol do seu benefício. E aí, que benefício pode ser esse? Pode ser benefício de comida, certo? No caso dos seres vivos, eu estou falando agora nesse contexto da biologia. Pode ser benefício de moradia, de abrigo, porque eles precisam daquela outra espécie, daquele outro ser vivo para poder sobreviver, morar, enfim, sem aquela outra espécie ele não conseguiria. Pode ser benefício metabólico, certo? Da sobrevivência em si. Metabólico que eu falo é das propriedades orgânicas dele. E aí, o parasitismo que a gente considera ideal é aquele parasitismo que não torne ameaça para o outro, certo? E vocês ficam mudos. Espero que esteja dando para ouvir direito, tá, gente? Eu vou colocar até o microfone aqui um pouquinho perto da minha boca para vocês não terem problema com o áudio. E aí vamos entender, certo? Como é que essa relação é dada do parasitismo para a gente discutir a respeito desse contexto. Primeiro aqui, começando a falar a respeito da importância da parasitologia. Por que é que a gente estuda os parasitas? Por que é que a gente estuda isso no contexto da saúde? Tá mudo para todo mundo, será? Eu acho que é só no dele, hein? Eu acho que você tem que permitir aí. Aqui eu estou escutando bem. Pronto. Talvez você tenha que ativar no seu celular a permissão do áudio para poder me ouvir. Eu acho que é isso, às vezes é a configuração mesmo. Aqui também, está escutando bem. Aqui também, tá normal o áudio. Vamos continuar, né? De todo jeito vai ficar gravado aí. E a aula de hoje eu pretendo que seja curta, tá? Para também não ficar tão cansativo para vocês. E aí, por que a gente estuda tanto os parasitas na área da saúde? Porque no mundo existem várias doenças parasitárias que causam morte de muita gente. Certo? Não é só no contexto que a gente vive. No Brasil, a gente sabe, né? No Brasil, essas doenças parasitárias que existem em função de quê? Principalmente da falta de saneamento. Tá, gente? Da precariedade, não digo nem da falta, da precariedade do saneamento básico.
tá? Que é uma realidade muito comum em muitas famílias, e isso eu trouxe essa história para vocês antes e trago agora. Existem muitas famílias em nível de extrema pobreza, certo? E aí que vivem às custas de trabalho, por exemplo, são catadores, que levam lixo para casa, tá? E aí vivem naquele ambiente completamente propício ao desenvolvimento de parasitas, de bactérias, enfim. Oi. E aí, isso afeta muito o contexto epidemiológico, certo? O contexto epidemiológico, eu digo, do estudo das doenças, do adoecimento da população. Não leva só em consideração os micro-organismos, leva em consideração o contexto no qual cada indivíduo vive. Tá joia? E por isso estão gritando no mundo todo, na África, na Ásia, nas regiões das Américas, América Central, América do Norte também, a gente vê o quão esse é um assunto ainda para ser debatido, que muitas vezes é negligenciado, tá? Você vê na África mesmo. Tem vídeos aí que você vê em pleno século XXI, em 2020, uma criança recebendo uma boneca de pano e ficando extremamente feliz, enquanto aqui você dá uma baby lá para sua filha só falta jogar na sua cara, né? Uma boneca de 200, 300 reais, e aí você vê o quanto é discrepante essa situação. E aí, para a gente perceber isso, por essa percepção, essa sensibilidade, a gente deve ter noção do quão isso vai influenciar no nosso trabalho, tá? Eu falei para vocês, a gente vai sempre ter em mente que a gente vai trabalhar com orientação. E orientação nunca é demais. Mesmo que seja para uma pessoa com alto nível de escolaridade, mas principalmente para aquela que tem um nível de escolaridade baixo, certo? E aí, diante desse contexto epidemiológico mundial, diante do desenvolvimento global da sociedade, das condições de saúde pública, né, da gente ver esse desenvolvimento da saúde pública no século XX, no século XXI, essa mudança desse contexto, a gente vê a importância desse estudo da parasitologia, tá? E aí, como eu já falei para vocês, parasitologia é a ciência que estuda os organismos que vivem tanto dentro como fora de uma espécie hospedeira, tá? Obtendo alimento às custas desse hospedeiro, e, além de alimento, ele obtém moradia, certo? Condições metabólicas, consome os tecidos desse hospedeiro, certo? Causa aí distúrbios humorais nele, muitas vezes agressão a órgãos internos, ocasionando uma relação muitas vezes danosa. Quais são os conceitos chave para a gente poder trabalhar em parasitologia? Não é difícil, mas vamos tentar entender o contexto. Primeiro, o contexto de parasitismo, que eu acabei de falar para vocês. Isso aí fica gravado, vocês não esquecem, né? Só pela associação da palavra parasita, você já sabe o que é um parasitismo. Uma espécie que vive às custas de outra, certo? Obtendo benefício. E aí, outro contexto interessante que a gente já trabalhou, e aí vê como esse trabalho dos conceitos ele é dinâmico e ele é cíclico, o conceito de vetor. E o que é vetor? Certo? Mesmo que você não saiba, mas você sabe associar, pelo menos, um animal que é um vetor, certo? Exemplificar, por exemplo. Travou. Parou! E eu pensando que ele estava esperando a gente responder. Professor, joga fora. Toda a vida que o microfone do professor para você fazer uma festa, Sempre deixa os alunos. Quem fala que logo ligou dele em seguida, né? Sinto muito! Toda a vida quando o professor cair, você faz uma festa. Não, e o pior, quando ele tá dando aula, ninguém responde nada, né? Mas aí ele sai e todo mundo começa a interagir. É porque realmente eu não sei se ele pode responder ou não. Ele não fala. É porque ele sempre dá um tempo para falar. Ele saiu, eu acho. Ele tá vendo a rua? Ele tá vendo tudo. Tá gravando. Foi. Do nada ele. O programa dele trava.
Toda vez a gente tem que dar esse tempo pros alunos. O bom é que hoje tá gravando, né? E hoje, sem contar que a novela é mais cedo. Eric e sua novela. O novela abençoada. Apocalipse, abençoada. Jesus! Só resenhas. Gabriel doido que ela acaba pra ele bater perna. Era não, eu falando aqui da vida dos outros lados, eu achei quase que eu tinha esquecido que o microfone tava ligado. Eu tô com Olha. fome. Eita, Tá com quem, Érica? Com fome. Eu não, já comi meu belo cuscuz. É dois. Numa prata de batata, eu tô morrendo de fome. Começo o quê, menino? A prata de batata. Olá. Ah, menino, cadê esse professor que não volta, hein? né? Também Se quero. for igual das outras vezes, Eu também quero bater de perna. Ih, apareceu. Olha. eu vou aparecer hoje também. Peraí que eu vou mudar. Ah, tem que aparecer mesmo. Tu vai aparecer aonde, Gabriel? O carregador da moto. É que tem que entrar pelo celular. Aí o professor tem que aceitar, né? Entre pelo celular. É. Tu tá aparecendo? Vai continuar sem entrar. Não, só o áudio. Peraí. Só resenha. Não tô aparecendo. Tem alguém com dois celular ligado ao mesmo tempo. É, não, É, dando Gabriel. retorno aí. Tá dando retorno aí. Eu acho que é o de Gabriel que faz isso. Não, É porque ele não tá trocando? Tá Não, é o no... do Anderson, não sei porquê. Não, ele formou Triste, toda... o cabelo. Não, é Claro, né? Não, é do Anderson. Quando fala da retorno, ligava normal. Pensando que É porque É porque meu fone de ouvido é do Paraguai, né? Não é original, não. Acho que é por isso. Isso aí. Paraguai é tua vida, rapaz. Você já viu esse pobre comprar fone original, menino? Ô, Thiago. Claro que compra. Não, sinceramente, eu fui ver um do JBL, 125. Eu digo, não, vou comprar um de 22, que faz o mesmo efeito. Nem fala. Fazer o mesmo efeito, claro que faz, Gabriel, só não vai durar ao mesmo tempo, né? Então. É Não é a porque mesma qualidade, mas o eco que tava dando, pô, é porque tá o notebook tá conectado no som e eu liguei o celular. Microfonia. tá vendo que não é o meu celular? Não, mas eu liguei agora meu celular, tava desligado. Não sei Tá não. repetindo. Tá repetindo mais nada. Pois tá grave. Gente, cadê o professor? Sai, sumiu. Tristeza, viu? Cadê Nalva, hein? Que Nalva não fala aqui. Não vê ela entrando, não. Nalva, a outra que eu esqueci o nome, que eu já conversa comigo. Eu acho que o fone, eu acho que era o microfone de Anderson mesmo. É o Que ele dele, saiu aí e parou. tá vendo? É o dele. É o dele que fica ligado. O dele que não presta. Apoio. É, eu tô dizendo você que meu microfone não presta, rapaz. Tô dizendo, olha. Ele entrou, fica rindo. Ah, Acho que é o Maria, dele já não mesmo, vou é falar isso. mais. Calado. É o dele mesmo que tá fazendo isso. Gente, eu vou me embora. Será que pode ir? Eu também vou. Eu também vou.
Eu passei 1 quilo de base. Gente, vai todo mundo. A gente tá se instalando na plataforma. Pra que tudo isso aí? Hoje, pra tirar foto, Eliade. Desinstala na plataforma. Deixa eu tirar uma dúvida. Famosa, Érica. Ele vai ter na próxima disciplina, né? Vai sim. De novo. Novamente. Alguém já sabe qual disciplina é? É pra tomar no frouxo. Alguém sabe qual é a disciplina que ele vai dar? Não tem professor, DST. Tá toda gravada, hein? Conversas com Tá gravando, viu, gente? Só pra deixar claro, tá gravando toda a conversa. Vocês estão falando alguma coisa? Tem pra plataforma essa conversa light. É mesmo, né? Não é só na plataforma, não, viu? É no YouTube também. Ai, gente. Paga. No YouTube também, viu? Ninguém aqui é muito. Interagir pra ver se o professor entra, né? Não, vou embora. Assistir a novela, né, Érica? Esse é O melhor- do céu, O melhor que a gente... Tá na verada O do melhor- cabo perto. Vai bater perna, Gabriel. Depois a gente assistir a aula. Ai, ai, meu Deus. Eu já assisti minha outra aula. Tão estudiosa, Dani. Aqui, meu filho. Tem que ser, né, menino? Gente, eu acho que eu vou sair, né? Boa noite pra vocês e eu assisto na plataforma. Boa noite. Vai perder ponto, infeliz. Na boca! Tchau. Tchau, Tchau. Gabriel. Ai, ai. Pode ir embora. Gente, é 8h05. Que hora vai terminar essa aula? 10 horas. Não, querida. Não, pode não. Oxi. Olha minha brincadeira aqui. Ai, meu Deus, sei não. Acaba não, Eliábio. Deixa ele. Vai. Tá gravando. Ele vai fazer os cortes, as edições ainda para postar. A próxima vai ser o Eliab que vai dar, viu? Eita, olha. Eu vou perguntar qual é a dúvida do professor. Qual é o que, menino? Eu não quero falar não. A dúvida do Mas eu professor. não quero. Eu gosto de comer coisa boa, oxe. Olha. Vai comer, né, Érica? A pirra, sou bolacha, eu quero bexiga de bolacha ainda. Ela é fit, não vai comer o quê, mulher? Ai, Batata ai. com ovo, é? Vou sair comer 10 salgado pra me comer. Oxe, tu tá malhando, peixe, não pode comer salgado, não. Oxe, Ai, eu ai. pra comer, que conversa é essa? Mas, menina, amanhã eu como hoje, que amanhã eu treino, que eu já tô, entendeu? Já pra o juiz não pesar. A Eu não consciência Malhar pra comer, né? Tá desligada, hein? A eu mais pra bestada. comer. Aqui apareceu desligada. Quem já viu isso, Érica? A pessoa comer e não ter malhar. Não adianta de nada, minha filha. Nem faça isso. Oxe, Adianta não. O que não adianta é você Mas malhar. Adianta não. malha Adianta pra não. comer, Dani. Não é pra gente ficar fit, É o não. quê? A gente malha pra comer. Você. Fitness, isso não foi vida pra mim. Pois eu como sem malhar. Tu acha que eu vou sofrer? Pra aí mim, comer não pra eu precisa comer? malhar, não. Eu como sem malhar. Porque você é ruim. Sinceramente, qual é o E é intuito da bonita, pessoa não sofrendo diga. esteira, dignidade. peso, para quando chegar em casa comer coxinha? Me diga. Poxa, eu como. Menina, eu como rezando. Como rezando. Foi, nega. Olha, Meu eu acho Deus que do tem que eu vou céu. malhar mesmo. Pra Olha, dizer assim, se o mundo eu sou acabar, eu fitness, nem aí pronto, vejo. deixo de comer Menina. um monte de besteira. Só deixo de tomar cerveja, né? Porque a cerveja Até a Bárbara é caiu aqui sagrada. agora. Não, a Mas- cerveja eu parei, a cerveja. É só ver na vida agora, O quê?
A cerveja é uma vez na vida. Igual aquela que tu postou, né? Mulher, duas Ah. latinhas, só para não perder. Eu acredito. Vamos Duas pegar mas essa foi 3. 3 latinhas só, ainda fiquei bêbada. Meu Deus. Mas é porque quando a gente deixa de beber todo final de semana e só bebe uma vez perdida, claro Não que quando presta a não, gente joga no começa a beber novamente, o organismo não Porque está mais bebe acostumado como antes. cega, Né? 3 latinhas, bebe cega eu fiquei. Digo, meu Deus do céu. Menino. Pois foi a falta mesmo, Eu acho viu? que faz uns 15, não, uns 20 dias que eu tomei uma que eu fiquei bêbado. Oxe, só com uma? Meu Não, Deus. Quando vê isso é Montila. Cerveja, cachaça, misturo tudo. Tô nem aí, querida. O ruim é só ressaca no outro dia. Se eu fizer isso, pode me levar direto para a UPA. Só quero ver se ele vai botar esse vídeo todinho na plataforma sem Ele editar. não é louco, eu processo ele. Ele coloca lá, eu vou rir demais, velho. Ei, ele não volta mais não, vamos embora. Vamos embora, gente, pelo amor de Deus. Bebê. Eu vou lá pra praça, esperar o ônibus. Esperar não, ir pra lá, que o ônibus já tá lá, parado. 8 horas já tá lá, mulher, teu ônibus. Já ele deixa a gente lá na esquina do Paternão. Eu pro Paternão, pronto. Aí vai lá pra rua. Ele deixa a gente na esquina mesmo. A gente desce e sobe pra ir pro colégio. Aí, quando a gente sai, ele já tá lá. Érica saiu, foi? Tô aqui Ô, escrevendo Érica. babado no grupo. Oi. Babado no grupo. Será que quando voltar às aulas normalizar, quem vai dirigir o ônibus será aquele nojento? Deve ser Alex, aquele baba-ovo. Ele que me aguarda, porque eu tenho pra fechar com ele dentro daquele Não, ônibus. mas ele tá um amor de pessoa agora, vice? Ele tá um amor de pessoa. Ele é Ele tem louco. que me aturar, querida. Eita. Já acabou a aula, professor. Gente, enfim, foi contra todas as minhas hipóteses aqui que eu pensava. Veja se vocês conseguem desligar a câmera de vocês por enquanto, tá? Para não ficar tão pesado. Talvez seja até isso também. Tá ok, Deixa só desligando. Esse é o computador que já tá precisando de formatação. Com certeza. E aí eu vou cuidar disso essa semana mesmo, porque não tem nem condições desse negócio ficar o tempo todo dando shutdown. E aí vamos lá, tá? A gente não perde tempo. Vamos continuar aqui. Qual outro conceito associado a esse assunto de parasitologia que é interessante para a gente poder atentar aqui? É o conceito de vetor, certo? E esse vetor... E esse conceito de vetor a gente traz como um agente transmissor, certo? Do agente patogênico, ou seja, do micro-organismo. Esse vetor, ele geralmente é um inseto, tá? E aí, quais os insetos que a gente pode associar no contexto das doenças? O Aedes aegypti, certo? O mosquito anófeles e dentre tantos outros. O anófeles do plasmódio, né? Carrega o plasmódio, causador da malária. O Aedes aegypti, da febre amarela, da dengue, enfim, da zika, né, da chikungunya, dentre tantas outras. E aí, qual a diferença desse vetor? Esses vetores que eu falei agora para vocês são tipos de vetores biológicos, tá, que carregam dentro do organismo deles o agente patogênico para poder infectar. Ele vai lá, pica e infecta. Okay? É diferente do vetor mecânico, que vetor mecânico é aquele que carrega na parte externa, nas patas, enfim, no corpo dele, e vai lá, dispensa o micro-organismo em determinada região, em determinada superfície, uma comida, por exemplo, contaminando aquele ambiente, aquele organismo ali. Tá? Saindo do contexto de vetor, que é o que transmite, o organismo que transmite, a gente vai para o conceito de hospedeiro. Para diferenciar, hospedeiro é aquele que alberga. Certo, gente? Alberga é como de albergue mesmo, uma palavra usada para hospedar. É como é o organismo que hospeda ou parasita, oferecendo a ele as condições necessárias para a sobrevivência. Tá? E nesse conceito de hospedeiro, a gente tem mais duas subclassificações, subespecificações, que é o conceito de hospedeiro definitivo
e de hospedeiro intermediário. Hospedeiro definitivo, isso a nível só de curiosidade também, de conhecimento de vocês, porque lógico que a gente não vai sair daqui sabendo todos os hospedeiros definitivos, nem todos os intermediários das doenças parasitárias. Porém, o hospedeiro definitivo é aquele que abriga a forma madura do parasita, certo? E o hospedeiro intermediário é aquele que abriga a forma larval, ou a forma do parasita mais novo, ok? Vamos entender melhor com um exemplo, que eu vou... Uma pena não poder compartilhar aqui para não atrapalhar esse tempo de aula, que 10, 15 minutos de aula perdida é muito tempo para a gente aqui. Mas, por exemplo, o Schistosoma mansoni, que causa a esquistossomose, parasita que causa a esquistossomose, certo? Esse parasita, ele tem um ciclo evolutivo que cursa no humano e no caramujo causador, ou no caramujo hospedeiro também, tá? Então, pessoas que moram próximos a lagos, a rios, onde tem o caramujo miracílio, que contém essas formas desse parasita, certo? Estão muito sujeitas a adquirir a esquistossomose, a famosa barriga d'água. Tá? Nesse caso aí, a gente vai ter o homem como hospedeiro definitivo, que o homem vai carregar as formas adultas do parasita. E o caramujo vai carregar as formas mais jovens, as formas larvárias desse parasita. Aí tem tudo isso tem uma figurinha do slide lá bem bonitinho para vocês, caso vocês se interessem por saber mais, ok? E aí, essa questão do hospedeiro definitivo e intermediário varia muito de parasita para parasita. Por quê? O Trypanosoma cruzi, por exemplo, tem outro animal, outro organismo como hospedeiro intermediário, tá joia? E como hospedeiro definitivo, Anopheles aí, que é um mosquito pode causador da malária, no caso. Hospedeiro definitivo, Anopheles, que é um mosquito. Pronto, agora é mais meia hora. Mini caiu de novo, foi? Não, professor, vá dormir que é melhor. Deus me livre. É grave. R$30 para eu formatar, R$30. Qual a propaganda, Eliade? Quando ele voltar. Se ele voltar. Você é um povo estudioso. Ele ainda tem, não sai não. Ai, ai. Acho que ele não volta mais, não. Eu vou jantar. Pegar meu prato de pedreiro. Eita. Dou por vista. Aí ele saiu, ó. É o quê? Larissa tá dizendo que vai pegar o prato de pedreiro dela. Ah, eu tô passada. Falar nisso. Cadê Larissa doida, hein? Acho que tá trabalhando, viu? Eu tô trabalhando demais nesse período. Ela trabalha lá no TV Mídia, né? TV Mídia. Larissa não tem tempo pra ela. Estão fazendo ela de escrava, isso. Tá mesmo. Escrava da sogra, né? A sogra dela? A dona lá, né? Foi pronto. Ai, ai, cadê o professor? Vai voltar, acho que ele não volta, não. Se voltar, meu Deus. O programa é pesado demais. Ele não volta, não. É melhor ele gravar um vídeo, mas ele já gravou o vídeo e já colocou lá. Só que ele está explicando.
menino, ele agora jogou um fogo. Creio eu que vocês estão me vendo agora, né? Ele jogou uma lâmpada agora na cara, menino. Deixa eu ver se eu me vejo. Tá, ele tá assim, não. Ai, Estão me vendo, né, gente? Sim, professor. Pronto, vamos lá. Continuar rápido. Peguei aqui emprestado. A gente dar continuidade, está sendo gravado e vou disponibilizar para vocês em formato aqui do celular. agora tá baixo. O áudio. Melhorou? Joia. Pronto. E, continuando aqui, eu estava falando da questão do hospedeiro ser definitivo ou intermediário, tá? Isso vai depender muito do parasita, vai depender muito da doença parasitária, enfim. Tem toda uma questão do estudo por trás disso, que essa questão dos conceitos é mais para a gente ter um conhecimento de que eles existem e de como eles são trabalhados na parasitologia para a gente poder entender o desenvolvimento das doenças parasitárias mais na frente, tá? E aí, partindo para um outro contexto, a gente discute essa relação parasita e hospedeiro no sentido de que existem parasitas que eles só colonizam, só fazem morada em um único hospedeiro, e aí eles são chamados de monoxenos, certo? Ou monogenéticos. Existem aqueles que fazem morada em pelo menos dois ou mais, e aí eles são chamados de heteroxenos ou digenéticos, tá certo? Por que isso? Para a gente entender também como é que se dá. Por exemplo, um exemplo de monoxênico ou monoxeno, de um parasita monoxeno, é a lombriga. Ela não depende de um outro hospedeiro para poder efetuar a sua ação, para poder desenvolver o seu ciclo, tá? Ela só depende do humano. O hospedeiro dela é só um, o humano, e acabou. Diferente do heteroxeno, que ele precisa de dois, pelo menos dois, o caramujo e o humano. No caso do heteroxeno, a gente tem o Schistosoma mansoni, ou o Trypanosoma cruzi, que é o que causa a doença de Chagas, não é verdade? E aí, se a gente puder associar, o humano, ele é um hospedeiro para o Trypanosoma e o barbeiro também é o outro hospedeiro para esse parasita, ok? Assim como gambás, assim como tatus, enfim, outras espécies de animais. Tá joia? De novo, existem aqueles parasitas que só dependem de um hospedeiro para organizar, realizar o seu ciclo evolutivo, e aqueles que dependem de dois ou mais. Os que dependem só de um são chamados de monoxenos ou monogenéticos. Os que dependem de dois ou mais são heteroxenos ou digenéticos. Pulando disso aí, a gente vem discutir mais a fundo essa relação de parasita hospedeiro, agora falando sobre o sistema imunológico, o sistema que a gente acabou de estudar. Tá? A gente sabe que o nosso sistema imunológico ele está pronto para defender de qualquer micro-organismo. Tá? Então, como o parasita é um tipo de micro-organismo, muitos deles são um tipo de micro-organismos, o nosso sistema imunológico ele tem que estar pronto. Até porque, mesmo para os que não são micro-organismos, podem causar uma inflamação, irritação, uma ação, certo? Patogênica que seja. E aí, qual é a tendência do nosso sistema imunológico? O que é que ele tende a fazer, a realizar para se defender? Primeiro, destruir, certo? Esse parasita, pode destruir curando o hospedeiro, tá bom? Isso eu estou falando quando se tem doenças parasitárias, tá? Quando se tem uma falta de equilíbrio dessa relação parasita-hospedeiro. E aí ele destrói o parasita e cura o doente, o hospedeiro. Tá? Outra, ele pode permanecer, deixar ali o equilíbrio da relação, desde que não exista malefício para o hospedeiro, certo? Em prol do parasita. Essa relação ela pode entrar em equilíbrio, e aí tudo vai funcionar de forma harmônica, ou seja, as atividades... o parasita ele ainda vai continuar consumindo aí, nutrientes, ou usando o indivíduo como morada, mas não vai prejudicá-lo, não vai causar uma doença. Tá? E como terceira ação dessa relação, de reação do sistema imunológico, a gente tem a necrose de órgãos e tecidos que pode ocorrer. Por quê? Porque muitas vezes aquela ação patogênica do parasita, ela vai
inflamar, certo? Ou causar uma alergia em determinado órgão. Por exemplo, quem tem lombriga aí, né? Quem tem sua lombriga de estimação no intestino, a ação dessas lombrigas pode causar muitas vezes prejuízo para o hospedeiro, para o humano. Não somente das lombrigas, mas por exemplo, quem tem cisticercose também, né? Que é aquela doença que a pessoa come muita carne de porco sem tratamento, né? Uma carne de porco meio que crua, vamos dizer assim, crua, né? Que tem esses parasitas, muitas vezes parasitas vão se alojar no cérebro, tá? Lá no tecido nervoso. Não só no cérebro, mas também na região ocular. Tem um amigo meu que ele pegou um parasita na região ocular, teve que fazer uma cirurgia, foi maior moído, maior algazarra por conta disso aí, certo? Porque o pessoal estava preocupado com ele, ele disse, estou perdendo a visão, e ninguém conseguia identificar, até que identificou-se que foi um parasita, tá bom? E justamente daí que a gente tem que ter cuidado em alguns elementos essenciais desse cuidado de saúde, certo? Elementos esses que vão interferir no processo da intensidade de patogenicidade do parasita, certo? Nesse contexto, a gente vai levar em consideração fatores inerentes ao hospedeiro, ou seja, aquele indivíduo que porta o parasita, tá? E vai sofrer a ação desse parasita, e a gente vai levar em consideração também fatores inerentes ao próprio parasita. Professor, não estou entendendo nada. Seguinte, a gente vai considerar características do parasita, certo? Virulência, por exemplo. Todas aquelas palavrinhas chatinhas que vocês aprenderam no início da microbiologia, a gente vai colocar agora em prática, tá? Virulência, que é a severidade ou a rapidez de provocar uma doença. Isso é inerente, é um fator inerente ao parasita, tá? Formas patogênicas desse parasita, quantidade, né, de parasitas patogênicos. Isso vai ser levado em consideração. Existem aqueles parasitas que têm uma cepa mais patogênica. E o que é que isso quer dizer? Tem uma cepa capaz de provocar uma doença, certo? E tem aqueles que têm cepas que só estão vivendo naquele hospedeiro em busca de nutrientes e de um abrigo. Essas que são mais patogênicas, obviamente, a gente vai levar em consideração a nível de intensidade das doenças parasitárias, tá? Não somente isso, produção de enzimas tóxicas por esses micro-organismos e por aí vai. Com relação ao hospedeiro, o que é que a gente vai considerar? O que é importantíssimo a gente considerar? Idade, certo? E aí a gente entende que a gente já parte também da noção de que só da análise do sistema imunológico, a imunidade de uma criança é diferente da imunidade de um adulto, não é verdade? A criança também está propensa, exposta a mais micro-organismos por conviver bem mais com outras crianças, por exemplo, que não tiveram doenças que adquirem, e aí ela pode adquirir, certo? No ambiente também faz parte disso. E os idosos também, por quê? Porque com a idade o sistema imune vai ficando frágil, né? Muitas células vão morrendo, o metabolismo vai desacelerando. Outro fator, nutrição, alimentação, certo? Alimentação é outro fator essencial. E eu digo alimentação não só como fator de nutrição, mas também como fator de condição, certo? De saúde. Por quê? Se você não lava os alimentos que você come, as frutas e as verduras, com certeza, isso aí vai ser um fator que afeta, tá? E a gente está aprendendo a modificar isso no contexto de hoje, certo? De pandemia e tal, que a gente teve que modificar, fazer um giro de 360 graus no nosso dia a dia para poder se adaptar aí a essa nova forma de proteção contra um parasita também, né? Que o vírus é um parasita intracelular obrigatório. Um tipo de parasita, um micro-organismo. Por que não estender essas medidas, certo? No dia a dia normal. Ok? Não é porque você compra suas frutas e verduras lá no Pão de Açúcar, né? No Carrefour, fazendo propaganda aqui, tá? Que você não tem que ter os cuidados. O mesmo cuidado de quem compra no Bem Mais, que é o supermercado que existe a pessoa, tá? De quem compra ali no mercadinho de seu Zé lá na esquina. É o mesmo. Mesmo cuidado a gente tem que ter. E esse cuidado ainda tem que ser maior com relação à orientação, né? A gente, enquanto profissional de saúde, ao outro. Tá? São medidas tão simples, você chegar e falar, ó, ferver a água antes de beber, se sua água não é tratada,
tá? Se você não tem condições de comprar água mineral, e aí você necessita, tem gente que ainda toma água de pote, né, pessoal de sítio, por aí vai. Lavar as mãos, higienização das mãos, isso é extremamente importante, porque através das nossas mãos a gente também pode levar parasitas e micro-organismos para os outros ambientes, certo? Objetos, alimentos, enfim, tá? E frutas e verduras, lavar, fazer aquela estratégia química científica que a gente faz, coloca uma colher de água sanitária para um litro de água mineral, por aí vai. Medidas práticas e simples, com instrumentos, ferramentas que a maioria tem em casa, pelo menos todos, né? É muito difícil você não ter uma água sanitária em casa. Principalmente que é um produto utilizado para a limpeza frequente aí do ambiente domiciliar. O que mais, gente? Outro fator. O próprio sistema imune, o funcionamento desse sistema imune, tá? Um sistema imune deprimido, que é aquele sistema imune fraco, vai dificultar, não é verdade? Aí a proteção e todo o cuidado do organismo em função dessa invasão por micro-organismos, tá? Então são esses fatores que vão contribuir para interferir na intensidade da patologia. Existem vários outros, esses que eu citei aqui para vocês, são os principais. E aí, pulando mais, a gente fala um pouco da ação, certo? Desses parasitas. Ações patogênicas também, ações em função do ocasionamento das doenças. Existem vários tipos de ações que esses parasitas eles podem desencadear no organismo da gente. A principal delas é a ação exfoliativa. Todos os livros vocês escutam a respeito disso. Ação exfoliativa, que é um nome diferente, né, um nome estranho para a gente, até para o nosso vocabulário mesmo. Mas, para a gente entender, exfoliativa, essa ação de exfoliação é quando ele obtém nutrientes, tá? E obtém abrigo, oxigênio, enfim, de uma outra espécie, do hospedeiro, da joia exfoliação, onde ele obtém nutrientes, ou seja, sangue, oxigênio, e uma outra espécie. Ação enzimática, que é quando ele produz enzimas ou metabólitos que vão agir naquela região, causando ali um dano, certo? Principalmente na região de mucosas, como é o caso da lombriga, tá na mucosa intestinal. A ação traumática, que é quando vai ocorrer uma lesão, certo? Trauma é uma lesão. Todo tipo de trauma é uma lesão. E aí, existem vários traumas causados por vários micro-organismos, por vários parasitas. Trauma que pode ser um trauma na região pulmonar, certo? Um trauma na região intestinal, um trauma na região anal, enfim. Depende aí do órgão, certo? Que é levado em consideração também. O órgão onde esse parasita ele está localizado. Que mais? Ação mecânica, tá bom, gente? Mecânica é justamente quando ele, por exemplo, vai impedir a absorção de alimento. E aí, um dos principais exemplos aqui é a lombriga. E ela, além de obstruir, tem lombriga que cresce, fica enorme lá dentro, porque a pessoa não faz o tratamento, não tem. E isso é verdade. Já peguei também paciente com muito esse contexto aí de verme, o bucho enorme. E aí já estava até desenganado pelos profissionais de saúde, tá? Mas também pessoas que vivem na pobreza e um contexto socioeconômico bastante complicado. E já com esse parasita há muitos anos. O problema é esse, pessoas de tipo 60 anos, tá? Não é pessoas de adquirir o parasita há 1 ano, não, pessoas que já tinham esses parasitas há muitos anos. E a destruição que eles causam é enorme. Mecânica, impede a absorção de alimentos, tá? Pela mucosa gástrica, mucosa intestinal. Ação anóxica também. Essa ação anóxica ela está muito relacionada à obtenção de oxigênio dos vasos sanguíneos, tá? E aí a gente lembra também da lombriguinha que fica lá no intestino, encostada no vaso, sugando esse oxigênio, muitas vezes causa uma ação traumática, uma hemorragia. E aí essa obtenção do oxigênio, né, e de sangue também, desfavorece o fluxo de oxigênio para outros órgãos que necessitam, certo? Para o adequado funcionamento. E essa obtenção de oxigênio pelo parasita causa o que a gente chama de anóxia, que é a indisponibilidade de oxigênio, a falta de oxigênio, a ausência de oxigênio, anóxia. Tá
joia? Ausência de O2, oxigênio. E, por consequente, leva a uma anemia. Tá bom? Então, por isso que é outro sinal de alerta aí, a gente prestar atenção nas pessoas que estão com número baixo ali de hemácias, tá certo? E aí, investigar mais a fundo, porque pode estar, essa anemia pode ser decorrente de uma infecção parasitária. O que mais é ação tóxica, que é a liberação de toxinas, causando ali uma irritação, certo? Tem ação irritativa também na mucosa, por exemplo. Então, existem vários tipos de ações, vários tipos de danos. Estou colocando isso aqui para vocês, porque é muito interessante a gente trabalhar no que eu digo, a questão de você, enquanto profissional, meter medo mesmo no usuário, no paciente. Tá? É muito confortável quando você diz assim, tá tudo bem, não vai acontecer, né? Evite, não coma isso, não coma aquilo, lave as mãos. Quando você diz assim no contexto de rua, a pessoa diz assim, se ela disse tão tranquilo, então tá tudo bem, nem vou precisar tentar para isso. Uma vez só perdida na minha vida, o que é que tem? Dessa uma vez se torna frequente, 1, 2, 3, quando vai ver a pessoa já adoeceu. Tá? E aí, é o mesmo contexto que a gente leva em consideração quando a pessoa vai no médico e o médico diz assim, a pessoa tem que parar de comer alimentos gordurosos, tem que parar de comer açúcar, ou então você está com câncer, você agora, a sua vida vai mudar. Você precisa fazer um tratamento, precisa evitar X, Y e Z, não pode se expor ao sol, né? No caso que tem câncer de pele, evite ir à praia. Mas é minha vida ir à praia. Aí é com você. Você morre na praia, né? Você morre linda lá na praia, você se cuida e vive aí mais uns anos. Então, muitas vezes a gente tem que partir para medidas extremas nessa orientação, que é, se você não lavar os seus alimentos, se você não beber água, se você não tomar cuidado no contexto que você vive, você vai prejudicar tanto a você, mas também seus filhos, a sua família. Certo? E a gente orienta isso, que é para não acontecer coisa pior, porque doenças parasitárias, embora o parasita ele queira viver em equilíbrio, não significa dizer que não pode ocasionar um óbito. Tá? Isso lógico que não é do dia para a noite. A gente tem que lembrar também isso. Demora muito tempo. Porém, certo? É algo essencial no contexto de saúde. E aí, gente, outros conceitos interessantes da gente trabalhar quanto ao local, certo? De sobrevivência, certo? De ação desses parasitas. Existem os que a gente chama que são ectoparasitas, tá? Que são os que vivem em partes externas do hospedeiro, e os endoparasitas que vivem em órgãos ou partes internas do hospedeiro. E aí, eu dou os exemplos para vocês e vocês vão me dizer o que é ecto e o que é endo. Tá? Carrapato. Nem tem no slide isso, mas eu estou trazendo aqui para vocês, justamente fazer vocês pensarem. Carrapato é um parasita, não é verdade? Que tanto pode ser encontrado em cachorro, em cavalo, em capivara, tudo no K, né? O que é que vocês acham? O carrapato, ele é um tipo de ectoparasita ou de endoparasita? Ele é um ectoparasita. Ectoparasita. Por quê? Porque ele vive fora, né? Regiões externas do hospedeiro. Piolho, que causa uma doença chamada pediculose. É um ecto ou um endoparasita? Todo mundo já teve piolho, com certeza. É um ectoparasita também. Um ectoparasita também, né? Tinha aqueles pente fino, até hoje acho que ainda tem. Que a mãe da gente puxava o cabelo para tirar os piolhos. Os piolhos vinham com 1 centímetro de tamanho. Minha mãe tirou muito. Não, a minha mãe também. Tinha uma senhora que antigamente, eu lembro dessa história até hoje. E ela fazia ovo de Páscoa para vender chocolate, sabe, essas coisas. E aí, a casa dela não era muito higiênica, não, tá? E aí, ela tirava o piolho das crianças com a faca. E essa faca ela usava para fazer o quê? Adivinhe? Minha gente. Depois que o povo soube dessa danada, história... era um piolho ou tá com a gota serena? Não é não. O Mas, piolho é uma enfim, pulga. é uma pulga ou é um carrapato, né? Carrapato é bem maior. Tem carrapato que só jazinho na causa. Tá? Pulga, carrapato, piolho, enfim. São tipos de ectoparasitas que vivem fora do hospedeiro. Endoparasita
citei vários hoje. Um dos principais, que vocês não vão esquecer jamais na vida de vocês. A lombriga. Lombriga, né? A lombriga. Esse homem é tão magro, o chão parece uma lombriga. Aí dentro, comendo, com fome direta. É uma lombriga se alimentando aí. Pronto, lombriga, é um endoparasita. Tá? E aí ela se desenvolve tranquila ali na cavidade intestinal, fica grandinha, tá? Você pode usar ela como estimação, se quiser. Isso quando não sai, né? De criança, às vezes sai e você nem vê. É verdade. E ó, tem outro também, cistosoma mansônica, eu falei da esquistossomose, que causa barriga d'água, certo? O trypanosoma cruzi, que é transmitido pelo barbeiro, causando a doença de Chagas, né? A elefantíase, o filariose, vocês já viram? Eu já vi aqui. Aquelas pessoas que têm uma perna bem grande, decorrência de perna de elefante, né? Parece uma perna de elefante. É por conta da picada do mosquito que transmite esse parasita, certo? E aí essa doença é para a vida toda. A minha avó, professor, ela sofria desse problema aí, elefantíase. Elefantíase, né? É muito comum. A governadora a antiga, né? Governadora do estado do Rio Grande do Norte, ela fazia tratamento, porque não tem cura. Tá, gente? Ela fazia tratamento para a elefantíase que ela tinha no braço. Assim, não era tão perceptível. Mas como esse pessoal, né, por ser mais E minha condições... menina também, ela já teve erisipele, que é o início, né? Se a pessoa não cuidar, aí no caso, ocasiona, né? No caso, exatamente. Porém, vamos deixar aqui claro, erisipela é por uma bactéria, tá? Erisipela, ela é uma infecção bacteriana, que aí causa um estrago também enorme, certo? Demora muito para a pessoa poder retornar ali às condições. Ela teve que ser tratada com um remédio no soro, assim, na veia, ficou internada por 7 dias. E aí, ó, essa questão outra questão interessante da gente trabalhar aqui, você citou, Mercedes, é porque tem muita gente que vai em cemitério, né? Dia de finados está se aproximando aí, muita gente vai no cemitério, lá limpa a cova, e fica, né, fazer toda aquela reverência aos entes queridos que já se foram. Mas o cemitério é um local altamente infectado, né? Tem muito tipo de bactéria ali, tá? E aí, mais outra orientação para esse público aí, para nós mesmos, tá? Sempre que voltar do cemitério, deixar o sapato lá lavar, trocar roupa, tá? Não, porque tem gente que, a mesma roupa que tá, fica. Toma um banhozinho, higieniza as mãos, tem todos esses cuidados. E aí, gente, além da filariose, da trypanosoma cruzi, etc., tem várias outras, tá? Malária, enfim. E aí, que mais? Só para finalizar aqui com você, a gente já falou de ectoparasita, né? E de endoparasita. E aí, para finalizar esse contexto aqui, só queria dizer a vocês que amanhã a gente já dá continuidade a esse assunto de parasitologia, mais focado nas doenças, tá? E aí, essas doenças que a gente vai focar para terminar são justamente doenças ocasionadas por protozoários, a giardia, né, que a barata aí pode transmitir essa giardia, esse protozoário. A ameba, muito comum aí, eu já falei para vocês, os bebedouros, os canos aí que vocês frequentam, tá? Leva a garrafinha, mesmo que não seja com água mineral, seja com água filtrada, bebida, tratada, tá? Mas tem que sempre prestar atenção nisso. Lógico que nem todo bebedouro tem, tá? Mas isso é só um exemplo que eu estou dizendo aqui. Também responsável pela disenteria. Tá? O que mais? Os helmintos, tá? Que existem eles de duas formas, emplatelmintos e nematelmintos, no caso as lombrigas e outros vermes aí, as tênias, tá? Que são ocasionadas adquiridas, alimentos contaminados. O que mais? Certos... Agora me falhou o nome, mas eu vou lembrar. São certos insetos, certos tipos de insetos que ocasionam essas doenças. Tá? E aí a gente vai puxar isso para a parte mais prática, para que vocês tenham essa noção do ciclo evolutivo desses parasitas, como é que é a transmissão, para a gente terminar. E a gente retoma até aquele conteúdo que vocês talvez até não tenham em mente mais,
que é o conteúdo dos parasitas lá da microbiologia. E vocês viram vírus, viram bactérias e tal, viram os fungos, mas vamos dar uma reforçada nesse contexto para vocês terem em mente, certo? E é isso aí, gente. Só digo a vocês que esse assunto não é um assunto difícil, só os conceitos que são chatinhos de se trabalharem, mas isso aí é só para a gente ter uma noção de que existe e focar aí no contexto principal, que é da orientação, porque alguns doenças parasitárias podem desenvolver para consequências mais graves. Vai ter algum material lá, vai? Tem algum material? Vou colocar material na plataforma. Ok. Eu coloco porque vocês também ficam com aí Eu tô tendo o PDF falando da aula de amanhã. Como é? PDF? Vai ter? Sim. Não. PDF. Eu coloquei o livro lá para vocês, certo? Com os assuntos do primeiro slide, bem resumido mesmo. Bem resumido. Para vocês ficarem como material de apoio. Amanhã vai ser como PDF, em forma de esquema, e aí a gente termina. Lembrando a vocês, questão de nota. Tá? Se vocês ficaram, professor, acho que até alguns de vocês ficaram assustados. Muita atividade. Né? E tal. Como são 3 notas, e aí eu percebi que muita gente estava tendo dificuldade com relação a fazer as atividades, né? E a obter uma boa pontuação, eu fiz as atividades extras para complementar essas notas de vocês. Vale como participação, para a nota de vocês ficar tranquilo. O senhor vai Tá dar joia? a nota quando? A nota final? Quer saber a nota? Vamos lá. Eu não sei se vocês ficaram sabendo, tá? Mas a coordenação passou para todos os professores que a nota são eles que vão julgar. Não é mais, Palhaçada, a gente tá vai dando aula ficar, pro professor, né? Eles? Pois é. Mas Eu aí, acho ó, o errado isso. que é que eu vou fazer? Certo? Vou reclamar. Eu vou dizer a situação de vocês. Eu posso dizer a situação de vocês, tranquilo. Chegar para professor, como é que eu tô? Tô na beira de reprovar? Não. Tá molesta. Oriento vocês aí. Já desisto, diga nem isso. Desista não. E aí, vamos nos preparar psicologicamente para vocês continuarem comigo, tá? Que eu vou puxar atrás de vocês. Ai, Érica. Eu já estava mentalizando aqui os debates que a gente vai ter. A gente vai As trabalhar muito mais notas, com Eliab, debate. são eles que dão, não os professores, não. Como é? Não, Eliab perguntou. E eles vão disponibilizar isso aonde? O Eliab, eu acho que eles vão informar como um boletim no sistema. Também a gente não foi informado disso. Eu, pelo menos antigamente, colocava lá na plataforma. Ou nos grupos mesmo da turma. Até o momento, com os outros professores, os professores que informavam. Em momento algum, informaram de alguma plataforma, algum boletim, alguma coisa do tipo assim. Pois é. Sempre Pois é. mandaram Eu quero pra ver a gente. nota íntima, pessoal. Outra coisa, assim, os professores estão passando atividade, a gente não sabe nem a nota daquelas atividades, não tem nenhum acompanhamento. Não tem como saber o que a gente errou, o que a gente acertou direitinho. Ó, vou dar uma dica para vocês. É uma dica, tá certo? Uma dica aqui de papai. As notas que vocês têm nas atividades, por exemplo, uma atividade que vale 2,5, ela é 2,5, ela é um quarto, tá? Ou seja, 2,5 é um quarto daquela nota que vale 10. Vocês fizeram as 4 primeiras atividades, cada uma vale 2,5. Se você tirou 2,5 em todas elas, a primeira nota é 10. Tá? E aí? Eu tirei um 9. Eu tirei um 9, já não fico com 10. Tirei um 8, já não fico com 10. Calma, porque vocês fizeram outras atividades. Aí a nota... Tudo vai para 7. A nota mesmo, final, quem dá sou eu, certo? Quem informa sou eu. Quem tirou 7 não se preocupe. Tirou 7 nas atividades. Fiquem tranquilos com relação a isso. Mas só para vocês terem uma noção, tirei 7, então já não corro risco de reprovar. Aí, atividade que valia 5, então tem 2 que valem 5. Primeira 5, segunda 5. Se você tirou 5 em uma, 5 em outra, 10 na segunda nota. Olha. Tá aí, Érica. O mapa mental também. E aí, gente, só outra coisa para tranquilizar vocês. Aqueles trabalhos que vocês me entregaram do filme, cada um vale 2,5. Não tem ninguém que tirou menos do que isso. Tá? Isso aí já é uma nota fechada. É 2.000 garantido. O mapa mental também já é uma pontuação fechada, garantida. Não é, não fiz um mapa legal, vou tirar 1 ponto. Não vou tirar. Isso é justamente para ajudar vocês nas notas. Tá bom? Eu passei 4 horas fazendo aquilo para ganhar 1 ponto só.
Não, Eu não tô errei. dizendo que vale um ponto, não, Érica. Desespera, não, minha filha. Espera aí. Ai, Aguarde. Sei não, viu? eu fui Vocês não 3 sabem vezes, nem da... eu fui 3 vezes aquele mapa mental para sair um direito. Eu errei 3 vezes. Uma coisa Vocês assim, choram. não, uma Vocês coisa choram assim, antes do realmente. velório, antes do entanto Mas da eu morte do sentei quando camarada. era 11h30, saí 4 horas da tarde, hein? Uma coisinha simples daquela. Ai, ai, quebra a cabeça demais. Pelo menos aprenderam, não é verdade? Aprendi, agora aprendi. Certo, pelo menos aprenderam. Pois é. Ó, então amanhã a gente inicia, para finalizar a disciplina com esse debate, certo? Segunda-feira, uma nova disciplina, doenças infecciosas. Vou passar o cronograma para vocês. Ainda não tive tempo de elaborar, só tive tempo de dividir aqui. Mas vou trabalhar nisso ainda essa semana, final de semana. Quem tem atividade pendente, manda para mim, trabalho, porque até sim, esquecendo de falar, mapa mental. Vou dar o prazo para quem não entregou, entregar pelo menos até sábado, minha gente. Porque segunda-feira eles já estão batendo aqui na minha porta. Cadê o diário, professor? Né? Diário. Assim como vocês são cobrados, a gente é cobrado também. Então, no máximo até sábado vocês me enviem. Tá? Domingo eu já faço a planilha lá de nota e já mando para ele. Tem alguma dúvida com a atividade, com esse conteúdo, com as notas, com a situação de vocês, com o novo professor? Vocês vão pegar. Quando que nós vai beber uma? Rapaz, tá difícil, viu? Eu ia até para João Pessoa esse final de semana, não vou mais. Porque eu ia fazer uma prova do concurso, aí foi adiado. E o senhor é da onde? Eu sou de Mossoró, estou em Mossoró, terra do sol, do Misericórdia, sal, ali do no petróleo. Olha, terra do sol. Quente não amolesta. Quente demais. Por isso que meu computador não tá mais aguentando, é formatar, comprar de um problema de junta. Junta tudo. Quer trocar uma nota? Eu troco a nota aí pela uma formatação, viu? LA, esses cambos aí tá meio Ele se complicado. vendendo por pouca coisa, meu Deus. É verdade, esse negócio. Essa corrupção aqui, meu Deus do céu. Isso vai pra plataforma. É negociação, Tá gravado, hein? Ei, mas eu quero visitar vocês aí quando voltar, né? Em Guarabira. Retornar. Eu só fui em Guarabira uma vez, quando eu vinha para Mossoró, da última vez que eu estava em Campo. Eu não tô perdendo nada. A festa da luz, né, que tem aí? Aí é bom, viu? É aqui mesmo, Guarabira, festa da luz. O povo de Guarabira gosta. Gosta demais. Minha mãe trabalha numa empresa aí de Mossoró, Tempero Regina. Tempero Regina, pertinho daqui de casa. Conheço demais. Pertinho daqui de casa. Mas ela não é daqui não, de Mossoró, é? Não, é daqui de Guarabira, só que de vez em quando ela vai para Mossoró para reunião na empresa. De vez em quando ela vem pegar um pouquinho de sol aqui, né? Calorzinho. É. Pois é, uma viagenzinha longa. Daqui para Paraíba, para João Pessoa, Guarabira. Mas é uma cidade boa, eu gosto. Gosto muito daqui. Faz 9 anos que eu saí, mas adoro Mossoró. Eu adoro Mossoró, propaganda dos prefeitos, né? Das políticas. Eu adoro Mossoró. João Pessoa, Paraíba, minha segunda casa, mas gosto muito de Mossoró. E é isso, minha gente. Beijo, boa noite para vocês. Qualquer coisa. Tchauzinho. Vamos ver se gravou, Tchau, se deu certo. povo. Até amanhã. Tchauzinho, até amanhã. Tem foto amanhã. Boa noite, tchau. Tem foto amanhã.